Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar sobre o principal assunto do momento. Não tem jeito, vamos voltar a falar sobre o conflito entre Israel e Palestina, ou entre o Hamas e Israel, para tentar entender em que ponto nós estamos nesse momento e o que a gente pode esperar por final de semana, quais são exatamente as cartas que estão na mesa. Muito se falou ao longo dos últimos dias sobre a possibilidade de um ataque terrestre de Israel a Gaza, como aconteceu ali no final de 2008, início de 2009, e como aconteceu também no ano de 2014. Não há informações ainda sobre se isso vai acontecer de fato, mas Israel vem mantendo uma postura coordenada de ataques aéreos e ataques de artilharia, ou seja, ataques que partem de terra para atingir alvos dentro de Gaza. E para além do conflito em Gaza especificamente, outra coisa que vem chamando muita atenção, e eu já falei sobre isso tanto no bate-papo quanto na coluna que eu gravei na segunda-feira, é o fato de que essa tensão atual vem trazendo consequências enormes para a estabilidade dentro de Israel. Algo que parecia inimaginável pouco tempo atrás foi mencionado pela primeira vez como um risco pelo presidente de Israel, Reuven Rivlin, que falou sobre o risco de uma guerra civil em Israel. E isso pelo fato de que, ao longo dos últimos dias, nós tivemos vários confrontos entre israelenses judeus e árabes israelenses. Uma das cidades que está no olho do furacão nesse tipo de conflito é a cidade de Lod, que fica bem no centro de Israel. Cerca de 30% da população de Lod é árabe, e uma boa parte dela árabe e israelense. E ao longo dos últimos dias foram registrados diversos confrontos entre essas duas partes da população, árabes e judeus, inclusive com a chegada de israelenses de outras regiões que se somam aos atritos. A situação em Lod ficou tão séria que quem visitou a cidade foi o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que, aliás, é responsabilizado por muitos por esse clima de tensão absoluta entre as duas comunidades, visto que, como se sabe, ele busca o apoio da direita ultranacionalista israelense para se manter no poder há muitos e muitos anos. E se ontem o cenário era de atrito em cidades israelenses, hoje o cenário já começa a se expandir, inclusive, para a Cisjordânia, que é a região também palestina, permeada por assentamentos israelenses em diversos pontos. Os atritos entre a população árabe e os colonos israelenses vêm sendo registrados com uma frequência cada vez maior, algo que certamente não vai melhorar com a convocação por parte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, de protestos contra a violência utilizada por Israel contra a população de Gaza. Outra particularidade do atual momento é a mudança da estratégia do Hamas nos seus ataques a Israel. Estima-se que o Hamas tenha cerca de 30 mil foguetes e morteiros em Gaza. E no último conflito de importância maior, que foi no ano de 2014, o Hamas lançava foguetes de forma constante contra Israel. Mas a percepção por parte do Hamas parece ter sido a de que isso facilitava o funcionamento do chamado Domo de Ferro, que é o todo-poderoso sistema antimísseis construído por Israel em conjunto com os Estados Unidos. A estratégia do Hamas agora tem sido a de concentrar muitos foguetes de uma só vez, o que dificulta bastante o trabalho do sistema de defesa de Israel. Não por acaso, os cerca de 1.800 mísseis lançados pelo Hamas sobre Israel ao longo dos últimos dias já igualou a quantidade de vítimas fatais em Israel dos ataques de 2014, que utilizaram um número bem maior de morteiros e mísseis nos seus ataques a Israel. Já os ataques israelenses contra Gaza já vitimaram quase 120 pessoas, muitas delas crianças, sempre lembrando que há um descompasso bastante grande em termos de capacidade de proteção da população civil em Israel e em Gaza, uma vez que Israel
uma parte significativa da população conta, por exemplo, com bunkers para proteção das famílias, ao passo que em Gaza essa estrutura não existe e, além disso, cerca de 40% da população de Gaza é de crianças, o que torna a população bem mais vulnerável a ataques de Israel. Sim, em episódios passados a gente falou sobre uma certa frieza do sistema internacional diante dos atritos entre a faixa de Gaza, entre o Hamas e Israel. Quem começa a se mobilizar na prática é o Egito. Lembremos que também no último conflito, em 2014, as tratativas egípcias foram muito importantes para tentar abreviar um pouco o conflito. Para a atual crise, o Egito já se dispôs a mediar algum tipo de negociação entre as duas partes, mas ainda não há qualquer tipo de clareza acerca de o que quer exatamente o Hamas, até onde pode ir, ou tampouco as forças de defesa de Israel, sobre se há intenção, por exemplo, de fazer algum tipo de ataque por terra ou não. Nesse meio tempo, nos resta acompanhar a situação, torcendo por um desfecho breve. Se essa e outras colunas do Petit Jornal te ajudam a entender o mundo que nos cerca, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Você acessa lá, tem uma aba chamada Apoie o Petit e por lá você deixa a sua contribuição. E eu quero te fazer também um convite. Na próxima terça-feira, dia 18 de maio, nós do Petit Jornal, ou seja, eu e o professor Daniel Souza, vamos começar mais um curso. E dessa vez, o tema é a Índia. O nome do curso é A Índia e seu lugar no futuro, de potência periférica à potência mundial. E a gente já começa falando um pouquinho sobre a história da formação do Estado indiano e as suas principais características econômicas. Para se inscrever, você acessa petcursos.com.br, dá uma olhada lá, o preço é bastante acessível e eu tenho certeza que você vai gostar. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.